Nossa protagonista trabalhava meio período em um mercado quando de repente foi teletransportada para o corpo da cruel babá Aileen. A tal babá pertencia ao livro que ela estava lendo, então como nossa protagonista lembra do que acontecia no livro, ela tenta salvar os príncipes gêmeos dela mesma. A história começa com uma garota que trabalha em um supermercado e odeia sua vida. Ela se abaixa para pegar um item que caiu quando de repente se vê em um lugar desconhecido. A garota não sabe o que está acontecendo até que notou um espelho e sentiu que deveria ir até ele. Assim que ela olhou, viu outra pessoa em seu reflexo. Antes de descobrir o que aconteceu, ela notou o item que segurou antes de ir parar nesse lugar. Depois disso, a garota tentou conhecer o local onde estava e nesse momento foi abordada por duas crianças. Dois meninos reclamaram que estavam passando fome, então eles começaram a exigir algum tipo de comida. A protagonista, incapaz de pensar em algo melhor, decidiu oferecer o macarrão instantâneo que tinha na mão. De repente, um dos garotos ficou indignado e pensou que ela estava tentando envenená-los. A menina respondeu que se eles tivessem essa preocupação, ela não teria nenhum problema em demonstrar que a comida não era envenenada. Então as crianças começaram a observar e se arrependeram de recusar um almoço tão apetitoso e insanamente saboroso. Nesse momento a menina percebeu o interesse deles por esse prato, então ofereceu para eles experimentarem o macarrão. Ela avisa que está um pouco quente e pede para comer com cuidado. A julgar pela reação do primeiro garoto, ele nunca teve algo assim antes e parece adorar. Ele disse que apesar do caldo estar muito quente era muito saboroso e incomum. Enquanto isso, o segundo filho, que inicialmente foi colocado contra ela, continua a se afastar com um olhar desconfiado. Para fazê-lo mudar de ideia, a primeira criança explica que é seguro. O segundo garoto quer experimentar, mas por algum motivo se recusa a acreditar. Depois de alguns minutos, por causa da fome, ele não aguentou e se aproximou da menina. Ela novamente alertou que antes de comer esses macarrões você tem que resfriá-los corretamente. Então ele não tinha mais motivos para desconfiar dela e se revezavam pedindo um pouco de macarrão. A menina mal conseguia se revezar para alimentá-los. Poucos minutos depois eles terminaram essa porção enorme e ficaram encantados. Depois disso os irmãos nem tiveram forças para ficar de pé e ir para o quarto. Nesse momento a menina lembrou que se eles se deitassem no chão logo após comer, o estômago não seria capaz de digerir. Em resposta, a protagonista escutou as crianças dizerem que ela mesma falou que eles deveriam ficar no chão. A garota ficou tão surpresa quanto ela com seu renascimento. Os meninos perguntando se ela não havia dito que eles pertenciam ao chão. Nesse momento eles se dirigiram a ela pelo nome. E foi quando a protagonista ouviu seu novo nome pela primeira vez. Acontece que ela renasceu no corpo e na vida de uma garota chamada Aileen. Um pouco mais tarde ela também foi informada de que normalmente poderia jogar a comida das crianças no chão. Infelizmente os meninos se acostumaram com sua atitude. Nossa protagonista, que agora chamaremos de Aileen, imediatamente percebeu porque um dos meninos estava apreensivo em tentar alimentá-los com novos alimentos. De repente as lembranças vinham inundando sua cabeça como um tsunami. Antes de tudo isso, nossa personagem principal se lembra que estava lendo um romance em que a protagonista cura os homens e seu nome é Alceia. Nossa heroína se lembra muito bem da história e até do nome de todos os personagens. Como Aileen, que ela havia entrado em seu corpo poucas horas antes, Aileen era a babá dos príncipes, nascida de uma concubina que era empregada doméstica. Ela foi a principal ajudante que intimidou crianças abandonadas e as transformou em vilãs. O garoto que sorri o tempo todo e é mais confiante se chama Louis Richard. E aquele que é menos feliz e raramente sorri se chama Evan Richard. A protagonista, agora no corpo de Aileen, nem sabe como reagir. Ela lembra que cada família real tinha habilidades diferentes. Agora vamos conhecer o império de Richard no romance. O primeiro imperador pegou um dragão e fez dele sua companhia. Habilidades especiais foram dadas às crianças que herdaram seu nome na família, como incrível força física, além de energia especial que supera as capacidades humanas, às vezes até mesmo a capacidade de previsão ou o poder mágico transbordante. Por causa dessas habilidades, quando os gêmeos completaram 8 anos, a magia foi despertada. No início da história original, eles destruíram a babá e escaparam. Neste ponto, a única pergunta que a protagonista tem em sua mente era quantos anos os gêmeos tinham no momento. Eles responderam que agora tinham 7 anos, o que significava que quando completassem 8 anos eles teriam sua revanche contra a babá. Naquele momento a protagonista imediatamente se perguntou se havia alguma forma de influenciar seu destino. Já que renasceu em outro corpo, ela espera pelo menos ter algum tipo de relacionamento romântico antes dessas crianças acabarem com sua vida. Nós já sabemos que Aileen na história é apenas uma babá mau, mas nossa heroína lembra que nessa história existe uma protagonista.
Era uma linda garota de cabelos brancos na frente que se chamava Elseia. Além disso, a protagonista feminina dessa história está namorando todos os tipos de caras bonitos enquanto Aileen é apenas uma ajudante regular que só pode sonhar com isso e está condenada a perecer pelas mãos das crianças. Nesse momento, a protagonista se pergunta se ela será capaz de influenciar seu destino se melhorar seu relacionamento com os gêmeos e recuperar sua confiança. Agora nossa prota vai se referir a ela mesma como Aileen e pretende mudar seu destino. Para isso, Aileen acredita que a primeira coisa que deve fazer é corrigir os erros do antigo dono deste corpo. Em seguida, ela fez uma cama limpa e tentou tornar o lugar mais confortável. Mesmo depois disso, o quarto dos gêmeos parece pior do que qualquer outro na casa. Acontece que eles perderam a mãe e o rei negligenciou os próprios filhos. De repente, um dos gêmeos se aproximou dela e perguntou por que ela estava sendo tão legal hoje. A menina nem percebe o que fez de tão especial porque tudo o que fez foi alimentá-los com macarrão de supermercado e escovar os dentes. Mas mesmo assim Aileen resolveu responder a pergunta prometendo que de hoje em diante ela seria assim para sempre. Louis ficou muito feliz com essa notícia e não escondeu sua reação alegre. Enquanto Evan estava menos emocionado e simplesmente permaneceu em silêncio virando-se para o outro lado da cama, a protagonista queria fazê-los nunca mais ter medo de ninguém e viver uma infância feliz porque não fizeram nada de errado para merecer um tratamento tão cruel. Algum tempo depois ela foi às compras de supermercado. De repente Aileen viu o supermercado que se parecia muito com o que ela costumava trabalhar. Ela tinha tantos pensamentos e perguntas. Era como se ela estivesse em dois mundos ao mesmo tempo. Então ela resolveu entrar e ver o que havia para escolher. Algum bichinho de cor branca chamou sua atenção imediatamente e a menina não conseguia pensar em mais nada, quando de repente esse animal começou a fugir dela e quicar pela loja como uma bolinha. Em algum momento Aileen conseguiu pegá-lo embora tenha sido muito difícil. Então ela o pegou nas mãos e não conseguiu entender se era o gatinho ou outra coisa. Aileen percebe que não há ninguém por perto que possa ser seu dono e aparentemente ninguém está procurando por ele. De repente ela olhou na outra direção e por algum motivo ficou muito surpresa. A menina viu um grande pote de chocolate e imediatamente pensou nas crianças que poderiam gostar, isso porque com certeza a babá anterior nunca lhes comprou nada assim. Então Aileen acredita que eles definitivamente ficarão surpresos em receber doces como esse. Depois de um tempo a protagonista volta para casa e decidiu procurar no quarto dos gêmeos, mas eles não estavam lá. A menina ficou muito assustada porque se descobrisse que eles estavam desaparecidos ela poderia estar com sérios problemas, mas para não ficar nervosa antes do tempo ela decidiu que seria melhor esperar por eles e não se preocupar. Quando de repente ela olhou para suas mãos e viu o mesmo chocolate, por algum motivo a protagonista parecia ter esquecido que acabou de comprar isso no supermercado. Aileen acredita que ter ficado nervosa por ter afetado sua memória. Ela realmente não entende como poderia ter chegado até aqui com o que comprou. Nesse caso, para aliviar o estresse, Aileen abriu esta lata e decidiu prová-la. De repente, a garota pensou que poderia ter pegado esse doce durante seu sonho. Ao que tudo indica, ela nem sequer saiu do palácio e tudo aconteceu durante um sonho. De repente, a menina ouviu um som muito alto e percebeu que eram as vozes dos irmãos gêmeos. Naquele momento, duas empregadas estavam intimidando as crianças e deliberadamente levantaram o pão alto para que eles tentassem alcançá-lo. Louis, como de costume, fez o que lhe foi dito. Enquanto isso, seu irmão viu a situação de fora e tentou impedi-lo. Eva não queria que isso continuasse, muito menos que alguém risse de seu irmão. A mulher diz que só porque Evan estava descontente elas estão pensando em deixar as crianças sem jantar. Como de costume, decidiram punir os irmãos por nada. De repente, Evan reagiu a tempo e proibiu a empregada de tocar em seu irmão. Após a reação do menino, a mulher ficou ainda mais irritada e resolveu dar um tapa nele. Aparentemente não faz diferença para ela estar fazendo isso com uma criança indefesa. Quando ela estava a segundos de bater na criança, algo a impediu. Aileen viu a situação a tempo e decidiu proteger as crianças. Então a protagonista acerta a empregada no rosto com todas as forças. Na verdade, essa mulher deveria ter conseguido o que merecia há muito tempo. Nesse momento, Aileen avisou que se acontecesse mais uma vez elas se arrependeriam muito. Assim que a protagonista perguntou como elas poderiam explicar essa situação, as meninas fingiram que estavam apenas brincando com as crianças e Aileen tinha acabado de entender mal, mas essas palavras deixaram Aileen ainda mais irritada e ressentida. As mulheres tentaram convencê-la de que a própria princesa havia implorado para que brincassem com eles, e para confirmar se era verdade ou não ela foi até as crianças e pediu que eles contassem. Naquele momento, por medo, os meninos hesitavam em contar a verdade, pois de qualquer forma alguém os puniria.
mas a protagonista, vendo medo em seus olhos, decidiu lidar com seus próprios colegas. Aileen ficou horrorizada ao perceber o quanto eles tinham passado por aquilo e como eles foram tratados por essas babás. A menina simplesmente não conseguiu se segurar e bateu nas empregadas. Depois disso, Aileen gritou e disse que a partir de agora elas poderão procurar um novo emprego. Segundo a prota, ninguém tem o direito de tratar as crianças com crueldade. Mesmo que sua criação seja muito difícil, mas até onde ela sabe, Louis e Evan são crianças calmas. As meninas não puderam dizer nada em resposta e se calam, não por consciência pesada, mas por medo de demissão. Elas simplesmente saíram em silêncio daquela sala e nem pediram desculpas por seu comportamento. Depois disso, Aileen foi até as crianças e disse que estava arrependida de terem que suportar algo assim todos os dias. Então ela novamente prometeu que tentaria impedir que seus subordinados se comportassem dessa maneira. As crianças certamente estavam mais calmas, mas era possível que assim que Aileen deixasse o palácio ou saísse, isso poderia acontecer de novo. Então ela definitivamente vai ter que fazer algo a respeito. E quanto mais cedo ela fizer isso, melhor. Aileen acha que se ela começar a protegê-los, as crianças têm menos chances de se tornarem vilãs e Aileen não partirá de forma horrível. Antes disso, ela decidiu perguntar se eles poderiam pelo menos tentar começar a confiar nela, porque essa era a única maneira dela fazer qualquer coisa a respeito. Além disso, nossa prota também pediu perdão por tudo o que aconteceu anteriormente. Enquanto isso, no Palácio Rubens, como de costume, todo mundo está ocupado com seu próprio negócio. Na hora do almoço, todos estavam felizes em sair para uma pequena pausa. Surpreendentemente, ainda não houve conflito como costuma haver. O assistente está ao lado de seu mestre e mesmo nesse momento ele tem algumas responsabilidades. Ele não tem o direito de ir almoçar ou jantar antes de seu mestre, pois o cara pode precisar de alguma coisa. O assistente não está feliz com tais regras, mas na tentativa de agradar seu mestre, ele sabe que não pode recusar ou discordar de sua opinião. Desta vez o mestre aparentemente não gostou do prato de hoje e pediu para trocar. É muito estranho que as pessoas tenham medo de perder o emprego e façam qualquer coisa para mantê-lo. Então o assistente concordou em trocar o prato. O mestre disse que essa comida realmente não tinha gosto de nada. No dia seguinte, o mestre decidiu ir a algum lugar. Assim que seu assistente percebeu, pediu que ele esperasse para que pudesse ir junto, porque se alguma coisa acontecesse ele poderia ajudá-lo, mas em resposta o mestre disse que não era necessário e ele mesmo ia para a torre. Enquanto isso, a mansão onde a protagonista mora é surpreendentemente tranquila e muito melhor do que era antes. Já se passou um mês desde que ela se tornou Aileen e trabalha nesta casa para a princesa herdeira. Aileen se adapta ativamente à vida da babá e tenta fazer o seu melhor para que as crianças se sintam o mais confortáveis possível. Ela desenvolveu toda uma rotina. Nossa heroína acorda cedo e cozinha um pão delicioso. Logo depois ela costuma vê-los brincar e limpa o palácio. Na hora do almoço, Aileen prepara comida novamente quando pode, tenta surpreendê-los com sobremesas. Depois de fazer um lanche e se certificar de que eles gostaram de tudo, ela arruma tudo novamente e depois do jantar coloca as crianças na cama. Pelo bem de seu próprio futuro, ela vai tentar tirar o melhor proveito disso. Depois de tudo isso, a protagonista volta para seu quarto. E toda vez que vem aqui ela se surpreende com a grande quantidade de joias e enfeites. Ela fica horrorizada ao perceber como a verdadeira Aileen fez as crianças comerem comida estragada. É por esse motivo que a prota tenta ficar nesse quarto o mínimo possível e às vezes dorme em outro lugar. Ela só teve que entrar nesse quarto porque precisa usar alguns produtos de limpeza. A garota lembra que sonha todas as noites, e nesses sonhos ela sempre aparece no meio de um supermercado sem ninguém por perto. Ela também se familiarizou bastante com a bola de pelo branca chamada Yanji. A garota fica com a suspeita de que pode haver alguma pista ou mensagem todo esse tempo porque ela só pode carregar um item por vez. Além disso, só são permitidas as coisas que cabem na mão dela, mas os itens desse mundo não podem ser levados ao supermercado. Depois de algum tempo, uma das empregadas veio até ela para relatar os resultados de seu trabalho. Ela terminou de limpar as janelas e diz que está feliz em fazer outra coisa. O nome dessa menina é Emma e ela fica feliz toda vez que lhe pedem para fazer algo. Era como se Emma tivesse recebido um presente. Ela também gosta dos novos produtos de limpeza para o trabalho. Às vezes ela até se recusa a comer para dedicar esse tempo ao seu trabalho favorito. Emma gosta muito de esfregar pisos. Nesse momento elas mal notaram o pequeno príncipe caminhando até elas. Louis se virou para Aileen e perguntou se ela tinha algum tempo. O garoto está muito ansioso para contar como conseguiu subir em uma árvore, algo que não consegue fazer há muito tempo.
Louis prometeu que da próxima vez que ele for passear vai colher algumas maçãs para Aileen. Depois disso o menino se despediu e voltou para fora. As meninas pediram que ele tivesse cuidado e começaram a admirar essa criança, porque de fato nunca há problemas com gêmeos e eles são muito bons filhos. É muito difícil para Aileen imaginar que essa criança bonita poderia se tornar uma verdadeira vilã. Mas não é tão surpreendente que alguém que passasse por algo tão ruim fosse um vilão. A protagonista não percebeu que Evan estava caminhando até ela. Assim que ela o viu, perguntou há quanto tempo ele estava ali e se ele gostaria de algo para comer. O menino a ignorou e começou a fugir. Aileen não sabia como entender Evan porque nunca ouviu uma única palavra dele. Emma comentou sobre a situação e disse que os irmãos têm personalidades visivelmente diferentes, ao que Aileen respondeu que Evan era apenas um pouco tímido e na verdade se ninguém o tivesse intimidado as coisas teriam sido muito diferentes. Na história real, os gêmeos após destruírem a babá escaparam e se esconderam na casa da personagem principal chamada Elseia. Tudo estava bem até que os gêmeos e Elseia começaram a morar juntos. A grande coisa começou quando apareceu Cachar, um ex-príncipe herdeiro que foi removido do trono devido à insanidade. Ele é um sub-líder neste mundo. Nossa heroína se lembra muito bem do momento em que na história original ele foi salvo pela Elseia. Um efeito colateral da medicação fez com que ele desmaiasse. Então Elseia o salvou e o curou de sua insanidade. Depois disso Gêmeos e Cachar decidiram tirar Elseia do templo, mas ninguém poderia imaginar que seria tão difícil. Eles lutaram por muito tempo para conseguir e cumprir o plano. Esse era exatamente o conflito da história de romance. Nesse momento nossa protagonista percebe o quanto tem sorte de se lembrar dessa história, pois senão ela não saberia seu destino. Na opinião dela, adicionar um personagem masculino à história torna algo caótico. Mas esse é apenas o pensamento dela e agora é melhor se concentrar em cozinhar um novo prato. Hoje ela vai fazer sopa na panela de barro que trouxe do supermercado, esperando que as crianças fiquem satisfeitas. De repente Aileen percebeu um homem pelas costas e quando tentou se defender, ela acidentalmente quebrou os novos pratos. Depois de alguns minutos a menina finalmente se acalmou e decidiu ver quem era. Naquele momento ela não imaginava que aquela pessoa seria o príncipe Cachar. Assim que o viu no chão, Aileen lamentou muito ter batido nele. Pois não se sabe como o cara vai reagir a essa situação. Aileen tenta inventar algo, mas isso não significa que ele será capaz de perdoá-la. O príncipe continua apagado no chão e a protagonista diz que sua aparência pode ser comparada a obras de arte. Ela gostava do seu cabelo dourado. Ela diz que de alguma forma parecia muito melhor do que o cabelo de muitas meninas. Acontece que Aileen nem pensou no fato de que não era apenas um cara normal. Ele é o príncipe Cachar da família real. A garota não sabe se alguém mais pode ter cabelos tão loiros como este neste império. E para finalmente ter certeza ela decidiu verificar a cor de seus olhos. A protagonista lembra que entre os personagens principais e secundários ele era o seu favorito. Ela o conhecia muito bem e sabia que Cachar tinha os olhos vermelhos, então quando conferiu ficou surpresa. Aileen não podia acreditar que não era um sonho e estava realmente acontecendo na realidade. A garota nem imaginava poder tocá-lo, muito menos acertá-lo acidentalmente. Na história original Cachar sofria de uma doença que o tornava violento demais e ele destruía muitas pessoas. O imperador não sabe que a verdadeira causa dessa doença é uma maldição para suprimir sua loucura. Ele comeu uma fruta venenosa. E quanto mais ele comia, mais efeitos colaterais ele teve, incluindo fortes dores de cabeça, o que significa que se ele reagir agressivamente a essa situação, Aileen corre o risco de partir muito mais cedo. Então ela não tem escolha a não ser inventar algo e tentar corrigir esse erro. A menina tem certeza que se Cachar acordar ele obviamente não terá misericórdia, então ela ficou ainda mais nervosa porque o cara pode acordar a qualquer momento e a essa altura ela precisa descobrir como explicar a situação. E de preferência como acalmá-lo, mas Aileen sabe que acalmá-lo é quase impossível por causa do estresse, então ela não conseguia pensar em nada melhor para fazer do que levá-lo para a floresta e tentar resolver o problema lá. A protagonista conhece muito bem esse homem e percebe que nessa situação ela deve agir com o máximo de cuidado possível e planejar cada passo e palavra. Aileen realmente tentou conscientemente levá-lo para um lugar onde não havia pessoas. Mesmo sabendo dos riscos envolvidos do lado de fora, é melhor do que esperar que ele acorde aqui. Depois disso Aileen o coloca em um carrinho de compras e o leva para a floresta. Em seu caminho para a floresta ela continua parando para olhar para a torre. Até agora é muito difícil acreditar que essa ideia não vai piorar as coisas. Acontece que ela estava interessada nessa torre porque era nela que a mãe de Cachar vivia presa. Seu nome era Viviane e ela foi presa pelo pai de Cachar, o famoso imperador.
Por isso Kashar apareceu atrás de Aylin. Acontece que ele tinha ido visitar sua mãe. Assim que a protagonista se distraiu, Kashar de repente acordou e no mesmo segundo tentou atacá-la. Aylin foi jogada no chão e em vez de se assustar e tentar se libertar, ela começou a admirar sua aparência. Mas não durou muito porque a garota percebeu os riscos e notou o olhar irritado de Kashar. Ele fica mais agressivo e deixa claro que sua pergunta não deve ser ignorada. Nesse momento Aylin perguntou se ele se lembrava do que aconteceu antes de perder a consciência. Em seguida ela começou a explicar que sem querer o viu como um vilão e estava apenas se defendendo. Aylin está confusa e não sabe o que fazer nessa situação ou se deveria dizer alguma coisa. De repente a garota gradualmente começou a perder a consciência e fechou os olhos. Surpreendentemente o cara deixou de ser agressivo porque ele percebe que não adianta ela enganá-lo. De repente Aylin acorda quase chorando e começou a implorar seu perdão. Ela prometeu que se ele lhe desse a oportunidade ela lhe contaria tudo. Kashar continuou a olhar em seus olhos e decidiu que aos poucos faria diferentes perguntas. Era muito estranho porque o cara começou a rir do fato de que ela o via como um homem violento e tinha medo de sua reação. Assim que ele segurou sua cabeça de repente sentiu alguma protuberância que doía depois de ser tocado. O que significa que o soco da garota era bem forte. Parece que ela teria facilmente punido o vilão se ele fosse real. Aylin se aproveita da distração do cara e começou a fugir para algum lugar, mas ela imediatamente parou e começou a pedir desculpas por seu comportamento. Aylin também acrescentou que se ele a punisse ninguém seria capaz de salvar os dois príncipes, mas o cara perguntou o que ela queria dizer e pediu que ela contasse mais sobre isso. A menina percebeu que havia conseguido fazer com que Kashar se interessasse por ela. Então a garota se sentiu um pouco melhor e conseguiu explicar sobre os irmãos gêmeos que estava tentando salvar. O príncipe prestou muita atenção em sua aparência e soube imediatamente que essa era Aylin, uma das empregadas daquela mansão. Então essa conversa continuou a ser muito obscura e ilógica. Nesse momento Kashar, para ter certeza de que ela estava dizendo a verdade, decidiu deixá-la em paz, mas avisou que se descobrisse que ela havia mentido ele não seria tão gentil novamente. Depois disso ele ordenou que ela o levasse até os dois irmãos, onde ele poderia descobrir se ela o havia enganado ou não, e para não arriscar ele pediu que ela liderasse o caminho, porque assim ele poderia controlá-la a cada movimento. Depois de um tempo eles estavam voltando para o palácio. Estranhamente no caminho de volta eles não disseram uma única palavra um para o outro. Assim que entraram Kashar lembrou daquela situação e quis saber com que ela o havia acertado. Aylin respondeu que se ele estava realmente interessado ela mostraria. Em seguida a garota levantou a frigideira enorme e muito pesada que estava por perto. Naquele momento houve outra situação constrangedora e não está claro como continuar essa conversa. Kashar sente que quando está perto de uma garota tem medo de dizer qualquer palavra. De repente as crianças saíram do quarto para verificar de onde vinham os sons. Os meninos não esperavam ver a babá com esse estranho pois nunca os tinham visto juntos antes. Um deles perguntou o que estava acontecendo aqui porque eles tinham visitas sem avisar nenhum deles. Aparentemente, as crianças realmente não sabem quem está na frente delas e qual é o nome do príncipe. Louis sugeriu que esse cara desconhecido é namorado de Aylin e eles provavelmente estão indo em um encontro. A protagonista nem teve tempo de responder pois imaginava em que problema poderia se meter. Ela tenta ao máximo não olhá-lo nos olhos enquanto imagina o que ele poderia estar pensando naquele momento. Aylin está o mais envergonhada possível na frente de Kashar. De repente Louis decidiu não parar e piorou a situação. Ele tinha outra sugestão de que Kashar era algum tipo de vilão. Então o garotinho pegou parte da frigideira quebrada na mão e começou a gritar alto que não ia deixar esse homem sair. Aylin percebeu que a situação está piorando a cada minuto. Ela nem ficaria surpresa se Kashar quisesse se livrar de cada um deles. Porque ele nunca deixa ninguém acusá-lo de algo assim, muito menos batê-lo com uma frigideira pesada. Parece que nada mais inesperado poderia acontecer, mas a protagonista surpreendentemente diz às crianças que ela e Kashar realmente se amam. O príncipe não percebeu que aquelas palavras eram apenas para acalmar as crianças e evitar outro mal-entendido. Aylin está em uma situação tão desesperadora que está disposta a fazer até isso. Ela nem presta atenção em Kashar e só pensa em levar as crianças para o quarto o mais rápido possível, porque assim ela pode explicar por que fez isso. Então, para que os gêmeos não duvidassem da verdade de suas palavras, ela convidou o rapaz para ir até a casa deles para tomar café da manhã e pediu que eles fossem amigos. É muito estranho que Aylin ousasse se arriscar para proteger as crianças. Enquanto isso Kashar está apenas observando silenciosamente fingindo que eles estão realmente juntos. Não dá para imaginar o estresse que Aylin sente naquele momento.
Acontece que se as coisas não saem conforme o planejado ou alguém estraga alguma coisa, ela corre um grande risco de vida. Depois de algum tempo a mesa está totalmente preparada, Aileen pediu a Emma para se certificar de que não deixaria os gêmeos e Cachar sozinhos enquanto ela prepararia o café. Nesse momento o cara se aproximou de Aileen e pediu que esse café da manhã fosse um dos melhores que ele já havia tomado. A protagonista concorda e foi para a cozinha. Ela continuou nervosa porque tudo agora é muito responsável. Ela tem a chance de deixar suas emoções para fora sem que ninguém veja. Enquanto isso Emma ainda está na sala e não deixa os caras sozinhos assim como Aileen pediu. Louis, como de costume, não se calou e fez uma pergunta que não foi muito simpática. O garotinho percebeu o tamanho visível da cabeça de Cachar e perguntou de onde vinha. O rapaz não se conteve e disse que alguém tentou se livrar dele e levá-lo para a mata. Louis casualmente sugeriu que Aileen poderia tê-lo atingido com tanta força, então ele perguntou se ela tinha algo a ver com isso, ao que Cachar respondeu que era verdade e ele não iria esconder. Pois de repente essa resposta foi ouvida pela protagonista e ele perguntou quando tinha feito algo assim. A garota falou como se nunca tivesse acontecido e ele tivesse inventado. Cachar chamou a atenção para o resultado daquela situação e perguntou se essa prova não era suficiente. Para mudar de assunto, Aileen disse que em sua opinião o melhor remédio era um delicioso café da manhã feito com amor. Seus esforços foram apreciados pelas crianças. Eles estão encantados com suas habilidades culinárias porque é incrivelmente saboroso. Neste momento, em vez de gratidão, a menina ouviu muitas perguntas sobre o assunto. Aileen respondeu que era um prato de sua cidade natal, uma sopa de peixe. Cachar decidiu experimentar alguma coisa. A protagonista se sentiu muito desconfortável e se arrependeu de fazer. Ela só fez isso porque leu no romance que ele gostava de frutos do mar. Cachar olhou para este prato como se estivesse prestes a começar a se ressentir. Aileen aguarda ansiosamente qualquer reação dele, mas ao mesmo tempo tem medo de ouvir qualquer crítica. Mas Cachar se mostrou gentil o suficiente e não tão cruel quanto ela imaginava que ele seria. Aileen está apenas examinando cada ação dele. De repente Cachar perguntou há quanto tempo eles se conheciam. A protagonista definitivamente não esperava que isso acontecesse e ficou surpresa que ele começou a jogar junto e fingiu que tinha algo. Neste momento a menina ficou satisfeita e só esperava que Louis não estragasse o momento e fizesse alguma pergunta estranha tão repentinamente, mas naquele exato momento a garota nem imaginava que o rapaz tinha feito aquela pergunta por um motivo. Ele disse que queria levar o relacionamento deles para um nível mais sério. Aileen deu a entender que essa encenação era demais e perguntou se ele enlouqueceu, mas Cachar parece estar dizendo isso com toda a seriedade. Infelizmente, por causa da presença das crianças, a protagonista não pode perguntar se ele tá fingindo ou não. Assim que o rapaz se levantou da cadeira, ela perguntou se era hora dele ir embora, mas na verdade ele fez isso para se aproximar o suficiente e dizer algo. Então Cachar a olhou direto nos olhos e a elogiou pelo maravilhoso café da manhã. A partir daí suas ações se tornaram ainda mais difíceis de entender. Depois disso ele pediu para ela não ir a lugar nenhum e por algum motivo pediu que ela o esperasse aqui. Cachar também deixou claro que se ela tentasse fugir não seria bom. Aileen ficou completamente confusa e parou de entender o que ele estava tentando fazer. A garota lembra que tudo o que ele tinha que fazer era ficar calado e não negar a história que ela criou para os gêmeos, mas tudo isso foi longe demais. Nesse meio tempo, para garantir que o mestre chegasse em casa confortavelmente, seu assistente veio buscá-lo. Cachar sentou-se em silêncio na carruagem e não disse uma única palavra. O assistente olhou em sua direção por muito tempo e o príncipe continuou sentado sem se mover. O que significa que ele obviamente tem algo em mente, provavelmente sobre Aileen. Enquanto isso, o assistente continua pensando em Cachar. Ele pensa que não seria estranho se o príncipe enlouquecesse de vez. Acontece que há algum tempo um país vizinho começou a criar alguns planos para encontrar parceiros e todos começaram a antagonizar sua família. Isso durou muito tempo e ninguém quis encontrar qualquer tipo de compromisso. O resultado foi um conflito gravíssimo. Acontece que Cachar foi mandado defender o país. Isso era uma forma de se livrar do garoto, mas Cachar acabou mais forte e aos 15 anos soube de seus poderes, então ele começou a usá-los contra um inimigo e muitos chegaram à conclusão de que não há ninguém neste mundo mais forte do que Cachar. Como resultado, ele ganhou o título de Vladis. Nesse momento o assistente percebe que o ainda não descobriu por que Cachar não está falando. Ele imagina que pode ter algo a ver com a data de hoje e as lembranças que ele tem da partida de sua mãe naquele castelo, mas isso não é verdade e o homem nota o sorriso de Cachar. Nesse momento o príncipe finalmente se dirigiu a ele, mas por algum motivo não terminou sua frase. Cachar parece muito misterioso.
E por causa do silêncio é muito difícil saber do que se trata. Neste momento o príncipe diz algo que o assistente definitivamente não esperava ouvir dele, ou seja, seu mestre havia conhecido uma garota interessante e ele não tinha vergonha de admitir isso. O assistente achou estranho porque pela primeira vez o mestre decidiu falar com ele sobre isso. Depois de algum tempo eles finalmente conseguiram chegar ao castelo, mas por algum motivo algo o impediu. Cachar sentiu o cheiro de alguma coisa que parecia muito familiar e até muito agradável. Ele refletiu que fazia muito tempo que não sentia algo assim. Era como se muitos pensamentos estivessem embaralhados em sua cabeça e ele se lembrasse de Aileen novamente. O príncipe ainda não consegue entender como ela poderia acertá-lo sendo que ele nunca era ferido pelo mais forte dos oponentes. Nesse momento Cachar também lembra daquele cheiro maravilhoso de sua sopa especial. Ele pensou e disse que isso se chama amor à primeira vista. Por mais que odeie admitir, ele realmente sente falta dela e quer vê-la novamente. Desde aquele dia o príncipe está sempre imaginando a próxima vez que eles irão se encontrar. O cara está pensando cada vez mais sobre o que há de tão especial nessa garota porque ele nunca tinha sentido algo assim. Ele percebeu que em vez de querer puni-lo ele se apaixonou. Então Cachar começou a notar que justamente quando começa a relembrar aquele dia ele fica de bom humor e os pensamentos ruins desaparecem. Nesse momento ele perguntou a seu assistente se algum membro da família imperial morava perto da torre. O ajudante respondeu que 2 irmãos moravam lá, então o príncipe pediu que ele encontrasse informações sobre a babá deles. Ele explicou que depois do encontro e daquele lindo dia ele estava em dívida com ela e queria fazer as pazes. No dia seguinte a protagonista viu estranhos que vieram com flores e presentes, mas até agora ela nem percebe que é tudo para ela. Aileen viu pulseiras de diamantes e joias extravagantes. Como de costume ele achou que era apenas preparação para algum evento. A protagonista de fato não percebeu que todas aquelas flores e presentes haviam sido dados a ela por Cachar, de quem ela claramente não esperava ganhar nada. A garota estava grata porque apesar de tudo que fez o príncipe não a machucou. Nesse momento Aileen perguntou a que lugar levar tudo e para qual dos aristocratas se destinavam os presentes. Essas pessoas responderam que haviam esquecido de lhe contar. A protagonista acaba de descobrir que Cachar lhe deu todos esses presentes. Eles mal cabiam nesta enorme sala. Aileen achou que ele ia esquecer dela depois de ir embora, mas agora todo o palácio estava cheio de presentes luxuosos. No início ela tentou devolver porque ainda se sentia culpada, mas assim que recebeu a carta ela aceitou imediatamente. Na carta Cachar escreveu que se ela quisesse continuar viva tinha a obrigação de aceitar e usar os presentes. Aileen tinha muitos pensamentos sobre isso porque geralmente depois de presentes assim as meninas leem outra coisa nas cartas. Mas as coisas não terminou por aí e durante 3 dias seguidos ela recebeu presentes sem parar. Em um certo ponto a protagonista viu isso como uma armadilha e as crianças estavam ficando curiosas sobre tudo, especialmente Louis. Ele não está acostumado a ver tantos estranhos em sua casa. A menina, percebendo todas as possíveis consequências, começou a ficar nervosa. De repente um homem cumprimentou os irmãos e decidiu deixá-los felizes dizendo que havia algo para eles também. Em seguida ele mostrou que em uma das caixas há muitos brinquedos interessantes. Por algum motivo Aileen ficou apreensiva com o que estava acontecendo e os presentes para as crianças lhe deram uma reação estranha, como se ela estivesse começando a se preocupar com eles. O menino viu a reação da babá e perguntou por que ela estava reagindo daquela forma e se ele não tinha permissão para brincar com isso. Aileen respondeu que amanhã ela traria algo muito melhor se eles não aceitassem esses presentes duvidosos. O menino ficou muito chateado e disse que queria muito esse brinquedo. Ele lembrou a Aileen que era muito bem comportado e até comeu algo que não gostava em vez do irmão. Depois disso a protagonista não suportou lhe proibir pois ele a olhou com os olhos como se estivesse prestes a chorar. Então Aileen decidiu não tirar esses presentes da criança, afinal era realmente muito raro que recebessem algo assim. A protagonista imaginou que se tirasse todos aqueles brinquedos ela arruinaria tudo que estava tentando consertar durante todo esse tempo. Louis começou a olhar para seu novo brinquedo com prazer e não se cansava dele. Depois de um tempo a menina perguntou ao homem quanto custavam todos esses brinquedos. Assim que o homem nomeou o custo, a prota nem ficou surpresa. Na verdade ela já estava convencida de que esses presentes eram muito caros. Depois de um tempo ela teve a chance de discutir isso com Emma. A prota disse que eles deviam devolver tudo a Cachar. Emma não esperava que ela tomasse essa decisão, mas de qualquer forma como ela tinha um novo emprego estava feliz em fazer. De repente Evan se aproximou dela. Ele veio sozinho e quis falar sobre alguma coisa. Aileen percebeu que era a primeira vez que Evan estava
falando com ela. Então a menina imediatamente perguntou o que ela poderia fazer para ajudá-lo. Em resposta, Evan perguntou se sua babá tinha algum problema com o Duque. A menina não esperava algo assim dele e em vez de responder perguntou como ele sabia que o homem que tinha ido à casa deles era realmente um duque. Aileen não havia contado a ele sobre isso. Evan respondeu que era óbvio demais e que ele conhecia a família imperial um pouco melhor do que sua babá. Aileen explicou que não precisava se preocupar com isso e ela prometeu que mesmo que algo acontecesse eles não teriam nenhum problema. Evan respondeu que não queria dizer isso. A questão é que ele achava a babá muito estranha ultimamente. Aileen nem perguntou o que ele queria dizer. Em vez disso, ela ficou incrivelmente satisfeita pois o achou muito fofo. A protagonista sentiu pela primeira vez que Evan se importava com ela e realmente se perguntou se sua babá tinha algum tipo de problema. A menina abraçou o menino e agradeceu pela preocupação. No entanto, Evan claramente não estava feliz com essa reação e perguntou o que ela estava fazendo. Infelizmente o menino não gostou do abraço. Talvez ele continue fingindo que não se importa com ela. Em seguida, Evan continuou essa conversa dizendo que Aileen e o Duque não parecem estar realmente em um relacionamento. A protagonista confirma que de fato eles não têm um relacionamento. De repente o Duque se aproximou deles e perguntou por que ela ainda estava escondendo o relacionamento deles e dizendo que isso não aconteceu. Aileen não esperava a aparição do príncipe e assim que ouviu a voz dele ficou muito assustada. Nesse momento Cachar perguntou se ela tinha tanto medo de ver seu próprio namorado. Aileen imediatamente perguntou o que ele estava fazendo. Cachar pediu desculpas pela infeliz surpresa e explicou que veio chamá-la para sair. Aileen nunca pensou que mesmo depois de alguns dias ele continuaria com a encenação, mas há uma suspeita de que nessas palavras há uma grande parte da verdade se os sentimentos podem ser sinceros. Nesse momento a menina perguntou o que tudo isso significava porque ela estava ficando cada vez mais com medo. Cachar respondeu que estava muito desconfortável porque esperava uma reação muito diferente dela. E além disso ela nem estava feliz com o encontro. Tudo isso porque Aileen só tem medo de fazer algo que possa se arrepender. Ela realmente não entende quais são suas intenções e por que ele ainda está fingindo que eles estão juntos. De repente Evan resolveu esclarecer a situação e sugeriu que eles conversassem sobre o assunto. Por algum motivo Evan achou que deveria estar envolvido também. Então o príncipe tentou explicar que essa era uma conversa adulta e é melhor ele não se envolver. Em seguida Cachar acrescentou que ele e Aileen estão em um relacionamento e precisam ficar sozinhos sem ninguém por perto. A protagonista escutou isso e ficou muito assustada. Ela não sabe por que o Duque está falando isso na frente de uma criança. Em seguida Aileen diz a Evan que está tudo bem e ela voltaria logo. Depois de algum tempo o casal foi para a cozinha. Parece que muitas coisas vão sair dessa conversa. Aileen olhou em seus olhos e começou a temer que essa conversa se transformasse em algo assustador. É óbvio para ela que neste momento o príncipe está tentando encontrar um tópico para conversar, mas a moça nem percebe que ele só tem boas emoções e não está pensando em assustá-la. Enquanto isso Aileen já havia aceitado que mais cedo ou mais tarde estava condenada e nunca veria como os dois príncipes haviam crescido. De repente o homem só estava interessado no fato de que ela não está usando os vestidos e joias que ganhou de presente. Na opinião dele isso só pode significar que ela não gostou de nada e a menina respondeu que não estava pronta para aceitar o presente. Ela acrescenta que não achava que merecia algo assim, principalmente depois daquela situação. Aileen não poderia esperar joias extravagantes e bom tratamento dele, mas para fazê-la se sentir um pouco melhor o príncipe pediu que ela imaginasse que era uma recompensa de café da manhã que não se comparava a nenhuma refeição que ele tinha feito em sua vida, mas a protagonista recusou todo tipo de recompensa dele. Em seguida ela disse que nem tinha tocado em nada, mas Cachar contou que tinha visto um dos príncipes com alguns dos brinquedos que ele tinha escolhido pessoalmente. Depois disso a menina nem soube explicar e se arrependeu de ter deixado Louis brincar com aqueles brinquedos. Ela se sentiu muito desconfortável e para finalmente deixar Aileen à vontade o Duque disse que não tinha mais intenções. Além disso ele acrescentou que não planejava pedir nada em troca. A única coisa que ele definitivamente não recusaria era alguma comida que ela cozinharia para ele. A menina parou de chorar e respondeu que lhe cozinharia 20 pratos desde que não tivesse que ficar endividada. Mas neste momento o Duque já estava pensando em oferecer algo. Nesse momento Cachar pega no cabelo de Aileen e confessa que estava claramente interessado em vê-la sempre que possível e provar sua comida. O Duque admitiu que todo esse tempo ele não tinha parado de pensar nela. Cachar então pede que parem de fingir estar em um relacionamento e de fato ficassem juntos. O príncipe pensou a noite toda em como propor e decidiu fazer isso.
Ele sugeriu que Aileen começasse indo em um pequeno encontro e pediu que ela parasse de pensar que poderia haver uma pegadinha ou algo assim. Nossa protagonista havia rapidamente concordado sem pensar duas vezes e tentou não pensar em nada que pudesse arruinar um momento tão bonito. Depois de algum tempo eles já chegaram em outro lugar. Dá para perceber que Aileen está em êxtase e nunca viu tanta beleza antes. O príncipe pensou muito sobre o local e decidiu que não havia nada melhor do que ir ao centro da cidade, onde há muitos cafés, lojas e restaurantes. Ele realmente conseguiu surpreender a protagonista, pois assim que ela começou a olhar para tudo ao seu redor ela esqueceu completamente de qualquer problema. A garota começou a olhar para transeuntes aleatórios e queria ficar aqui para sempre e desfrutar deste lugar. Cachar tentou desviar a atenção dela, mas não conseguiu. Aileen continuou a admirar a arquitetura e as pessoas agradáveis ao seu redor quando de repente tropeçou. Se o Duque não tivesse lá ela com certeza teria caído. Mas por sorte o cara reagiu a tempo e conseguiu ajudá-la. Aileen se sentiu muito constrangida novamente e pediu desculpas por sua desatenção. O príncipe avisa que da próxima vez ela teria que ter mais cuidado porque ele não seria capaz de observá-lo o tempo todo, ou de pensar se ela estava ou não olhando para onde estava indo, mas ele se ofereceu para pegar a mão dela porque era muito perigoso aqui. A garota respondeu que estava tudo bem e não gostaria que todos ao redor prestassem atenção neles. Aileen ficou muito constrangida e se sentiu culpada por não prestar atenção, mas o rapaz percebeu e disse que a entendia perfeitamente bem. Cachar tocou em seu braço e deixou claro que ela não deveria pensar nada de ruim ou se preocupar com seu comportamento. Por causa do toque dele era muito difícil para a protagonista se concentrar e pensar em suas palavras ou mesmo reagir a elas. Então Aileen decidiu não resistir e tentou não prestar atenção nas pessoas ao seu redor. De repente a garota ouviu seus comentários sobre isso e percebeu que todas as pessoas ao redor olhavam apenas para ela. O Duque tentou prestar atenção, mas a menina estava olhando para trás. Foi muito difícil para ela ignorá-lo e em algum momento ela começou a se sentir cada vez pior. Provavelmente era porque ela estava com o traje de empregada acompanhada do príncipe. As pessoas falavam que ela era completamente inadequada para ele. Chegou ao ponto de Aileen não conseguir se conter e começar a chorar. De repente a menina viu um café e começou a insinuar ao Duque que seria bom ir até lá. Ela começou a dizer que provavelmente teria uma atmosfera muito agradável e comida deliciosa. Por algum motivo ele nem prestou atenção nisso e parecia que estava pensando em outra coisa. No entanto, a protagonista conseguiu convencer Cachar a entrar no café. Ele realmente não tinha outra opção porque eles estão constantemente sendo seguidos por algumas pessoas. Depois disso eles entraram no café e foram recebidos por um garçom, que perguntou como ele poderia ajudá-los. A protagonista respondeu que eles precisavam de uma mesa no lugar mais isolado para que ninguém pudesse vê-los ou encontrá-los. O garçom respondeu para segui-lo e atendeu ao pedido dos visitantes. Ele disse para ir para o segundo andar e escolheu a mesa que se adequasse perfeitamente à sua preferência. Aileen agradeceu a ajuda e começou a olhar em volta. Ela definitivamente gostou do interior deste lugar e é claro que está ansiosa para experimentar suas especialidades. O Duque sugeriu que ela escolhesse algo que nunca havia experimentado antes porque como eles estavam em um encontro seria estranho escolher uma comida comum. A garota abriu o cardápio e começou a se ressentir do alto custo da água comum. Mas o Duque já havia feito um pedido e pediu que todos os itens populares fossem preparados para eles. Aileen imaginou que o Duque tinha feito esse pedido apenas para si mesmo. Então, para evitar que ele gastasse muito dinheiro, ela só pediu um copo de água para si mesma. O atendente pediu formalmente que esperassem alguns minutos e prometeu que eles tentariam fazer tudo o mais rápido possível para não deixá-los esperando. Nesse momento eles estavam sozinhos. E a prota nem sequer olhava para ele. Ela começou a se culpar por sugerir entrar em um café tão caro. Nesse momento Cachar lembrou novamente que ela não tinha que se preocupar com nada porque era apenas um encontro. A menina agradeceu a preocupação e explicou que esse momento foi muito responsável por ela, por isso ainda foi muito difícil relaxar e aproveitar o momento. De qualquer forma ela está genuinamente feliz. Nesse momento o rapaz decidiu ser o primeiro a iniciar essa conversa e lembrou que há algum tempo havia dito que estava interessado nela. Ele acrescentou que foi por isso que lhe enviou tantos presentes e marcou esse encontro, mas a protagonista lembrou que seu status é inferior ao dele. Cachar rapidamente pergunta o que ela quer dizer. De repente o garçom voltou e pediu desculpas por atrapalhar essa conversa. Ele apenas trouxe algumas variedades de sobremesas para eles. A menina nem ouviu sua explicação de cada item e apenas olhou para a mesa. O garçom também não esqueceu seu copo de água.
A menina pensou que se soubesse que eles faziam essas sobremesas seu pedido teria sido diferente. Depois disso ela estava de bom humor e Cachar pediu que ela comesse, mas Aileen confessou que não tinha dinheiro. O Duque pensou que a garota estava apenas brincando e explicou que ela poderia comer o que quisesse, porque era óbvio que ele não comprou só para ele. Aileen ficou agradavelmente surpresa. O cara não esperava que ela reagisse dessa forma e mais uma vez pediu que ela apenas relaxasse e não pensasse em dinheiro ou qualquer outra coisa que pudesse interferir nessa data. Ela fez um esforço para ouvir seus conselhos e decidiu prosseguir. Então Aileen percebe que cada uma dessas sobremesas pode ser tão deliciosa que no dia seguinte ela não conseguirá continuar comendo. A protagonista pensa que a loja habitual que ela comprava doces certamente não se comparam a essas obras de arte em sabor ou aparência. Ela ainda escolheu uma das opções para si mesma e está pronta para experimentá-la, mas assim que deu uma mordida ela imediatamente pensou em algo. Aileen sentiu que essa sobremesa e seu sabor não eram tão perfeitos quanto ela imaginava que fosse. A garota imediatamente se perguntou qual poderia ser o motivo. Eles não eram ruins, mas por algum motivo havia algo faltando no sabor. A garota percebeu que algumas delas eram piores do que as sobremesas comuns que ela mesma comprava todos os dias. A protagonista chegou a sugerir que mesmo usando ingredientes caros não garante que o resultado será adequado. Nesse momento Duque perguntou por que ela não tinha reação a esses pratos e a garota respondeu que tudo era tão delicioso que ela até havia esquecido de comentar sobre. E para que ele não duvidasse que ela não estava tentando enganá-lo, a protagonista pediu para ele experimentar a sobremesa e contasse sua opinião também. O cara concordou e provou aquela mordida para ter certeza de que era realmente tão delicioso quanto ela disse que é. A garota ansiosamente começou a observar sua reação. Ela olha com muito cuidado em seus olhos e espera muito que ele entenda tudo, mas no final ele apenas ficou em silêncio e olhou nos olhos dela. Aileen ficou envergonhada novamente, pois era muito estranho sentar tão perto dele. Ela estava mais uma vez convencida de que ele era o cara mais bonito que ela já viu, e depois de perceber que ela estava agora em um encontro com ele, a protagonista imediatamente quis falar sobre isso e descobrir o que tudo isso significava. Por que deve haver alguma razão pela qual ele a pediu para sair? Aileen ainda não entende por que ela está neste lugar em vez de alguma princesa. A fim de discutir tudo de uma vez e evitar qualquer mal-entendido entre eles, a protagonista virou para ele e pediu para responder o mais honestamente possível a todas as suas perguntas. Ela pediu para que o rapaz finalmente confessasse qual o real motivo desse encontro. A garota tem certeza de que ela é obviamente fora do comum e ele não está aqui por amor, e definitivamente não por causa de sua aparência, porque em sua opinião há muitas meninas por perto que são muito melhores e mais bonitas do que ela. O príncipe demorou a comentar o assunto, pois não sabia como ela reagiria à verdade. Há uma possibilidade de que ele tenha apenas medo de confessar seus sentimentos, mas o Duque decide e finalmente confessa que está gostando dela.